Vamos lá então, senhores, vamos retornar aí a nossa aula, tá? Vamos falar aí sobre destinatários da prova, tá? Então, para quem que é direcionada a prova, tá? Senhores, destinatário imediato da prova, quem que é? Para quem que a gente está produzindo prova? O juiz, a gente está fazendo prova para convencer o juiz, para influenciar na decisão dele. Então, o destinatário imediato da prova é o juiz, tá? Porém, existem os destinatários mediatos da prova, ou seja, os secundários. São as próprias partes, como a gente falou, o princípio da comunhão das provas. As próprias partes vão poder pegar as provas da outra parte ali e poder utilizar a favor dela, tá? Também existe a situação da aceitação da decisão. Então, o fato de ser produzidas as provas, existe aquela ideia de que a parte, no final do processo, a parte que for considerada, que perdeu o processo, com base na produção das provas, ela vai aceitar. Ela assim, ó, não, realmente as provas demonstraram que era para eu perder mesmo. Tá? Então, existe essa categoria, esse entendimento que também é destinatário imediato da prova às partes, porque elas vão aceitar com mais facilidade com a produção de provas bem feita ali no processo. Tá? Importante saber aqui, senhores, tá? Cai em algumas provinhas isso aqui, tá? Então, vai estar lá assim, ó, é destinatário imediato da prova. O réu, a defesa. Não, pô, são destinatários imediatos, então tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Apesar de uma coisinha fácil, às vezes na hora ali o cara confunde, beleza? Fonte de prova, senhores, o que é fonte de prova? Fonte de prova é aquilo da onde a gente vai extrair a prova. São duas, a gente vai extrair prova da onde? Ou a gente vai extrair a prova de uma coisa, ou a gente vai extrair a prova de uma pessoa. Ou a gente vai produzir prova testemunhal. Se a gente for extrair a prova de uma pessoa, testemunha, o próprio acusado na hora do interrogatório, a própria vítima na hora das perguntas ao ofendido ali, que é um meio de prova, tá? No caso de coisa, pô, todos os instrumentos ali do crime podem ser utilizados, vão ser feitas perícias em cima daqueles instrumentos, para quê? Para fazer prova. Então as coisas relacionadas ali ao fato criminoso também são fonte de prova, tá? Então tá lá, a arma, a questão de fazer perícia na arma para identificar a potencialidade lesiva da arma, tá? Vai ser feita a perícia em cima da arma então a arma vai ser uma fonte de prova, certo? Vamos lá, meios de prova, tá? Então meios de prova são as formas como a gente vai poder produzir prova, tá? Então meios de prova quais que são? Prova testemunhal, prova documental, reconhecimento de pessoas e coisas, interrogatório do réu, perguntas ao ofendido, reprodução simulada dos fatos. Tudo isso aí são o quê? São meios de prova. São meios que a gente vai utilizar para produzir prova, tá? Para provar a materialidade do fato, certo? Ou autoria, lógico, no caso. Senhores, então a gente tem ali uma classificaçãozinha. Primeiro, prova nominada e prova inominada. Prova nominada são quais? Aquelas que estão nominadas, aquelas que estão no processo penal, no código, tá? Provas nominadas, então, são aquelas que têm nome, que estão ali no Código de Processo Penal, certo? Então tá lá, como eu já falei, prova testemunhal, prova documental, são todas provas nominadas ali no Código de Processo Penal. Já as provas inominadas, com base no princípio da ampla liberdade probatória, são possíveis nas provas inominadas, ou seja, qualquer prova, mesmo que não esteja no Código de Processo Penal, pode ser utilizada no processo, certo? Então, exemplo lá de prova inominada, já falei, reconhecimento fotográfico, tá? Clichê fônico, o que é o clichê fônico? Já caiu em prova, tá, senhores? Clichê fônico é o reconhecimento por voz, tá? Exemplo, o sequestro. A vítima foi colocada no porta-mala lá, os sequestradores estavam com balaclava, foi colocada lá. No caminho que aquela vítima está sendo carregada, ela está o quê? Ela está escutando os caras conversando. Ela não viu o rosto deles, mas ela está escutando. Pode ser feito o reconhecimento dos criminosos com base na voz, clichê fônico? Pode ser feito? Pode, por quê? Princípio da ampla liberdade probatória. Pode ser produzido qualquer tipo de prova, com exceção das ilícitas, tá? Dentro das provas nominadas, senhores, existem as provas típicas e as atípicas. O que é isso?
Então, a prova nominada é aquela que está no Código de Processo Penal, aquela lá que está nominada. A prova típica, é aquela prova que além de ela estar no Código de Processo Penal, ainda tem um procedimento padrão previsto para aquele tipo de prova. Exemplo, reconhecimento de pessoas e coisas. O Código de Processo Penal traz ali como tem que ser feito o reconhecimento das pessoas e coisas. Então a pessoa que vai reconhecer, ela vai chegar lá, vai descrever, eu vou reconhecer o criminoso. Então eu vou chegar lá e vou descrever, era uma pessoa assim, assim, assado. Aí o juiz vai pegar, vai colocar uma variedade de pessoas ali com as mesmas características e o reconhecedor vai lá e vai indicar. O Código de Processo Penal ele traz o procedimento que tem que ser levado em consideração para produzir essa prova. Se essa prova for produzida, o reconhecimento de pessoas e coisas for produzida de forma contrária do que prevê o Código, ela vai se tornar uma prova ilegítima e aí não vai ter validade, vai ser nula, certo? A certificação telefônica tem aquele critério de dias, tudo, isso seria o procedimento previsto? Também, é o que está na lei. Se tiver o procedimento previsto na lei ali da forma como deve ser realizada, aí no caso da interceptação telefônica não está no Código de Processo Penal, mas pode estar lá na lei de interceptações telefônicas, tá? E aí assim, senhores, um exemplo eu dei o exemplo da típica, tá? Reconhecimento de pessoas. Uma típica, a típica então é a prova que não, apesar de ela estar nominada no Código de Processo Penal, na lei, ela não tem um procedimento. Exemplo, reprodução simulada dos fatos. Eu tenho como prever como é que vai ser feita uma reprodução simulada dos fatos? Eu não tenho, por quê? Porque depende do crime, vai ser de um jeito ou de outro. Quem é que vai definir o modo como vai ser feita essa reprodução simulada dos fatos? A autoridade que estiver conduzindo a produção da prova. Então a reprodução simulada dos fatos está descrita no Código de Processo Penal? Tá. Tem lá a possibilidade de ser feita. Mas ela não tem um procedimento. Vai ser feito de acordo com o entendimento da autoridade ali que está produzindo. Tá? Do modo como a autoridade achar melhor para o meio mais adequado de produção daquela prova, certo? Vamos lá, a gente já falou. Então ali, a prova inominada, ela tem base no princípio da liberdade probatória, busca da verdade real. Lembrando que toda prova tem valor relativo, tá? Então toda prova cabe prova em contrário, tá? E aí, de acordo com o princípio da ampla liberdade probatória, a gente pode produzir qualquer tipo de prova até para contrariar uma prova já estabelecida, tá? Produzir prova contra outra prova, certo? Vamos lá. Senhores, agora a gente vai ver as exceções à liberdade probatória. Então a parte ela pode produzir qualquer tipo de prova para demonstrar aquilo que ela está alegando. Porém, existem algumas exceçõezinhas ali, tá? Primeiro, estado de pessoas, já falamos. Como é que se prova estado de pessoas? Certidão, a lei civil que determina, é somente através de certidão. Então a parte, ela tem a liberdade de produzir qualquer tipo de prova para demonstrar estado de pessoa? Não, só através de certidão, tá? Já falamos também, crimes que deixam vestígios, tá? Somente podem ser provados por exame de corpo de delito, direto, indireto, ou, se não tiver o exame de corpo de delito, por prova testemunhal, tá? Senhores, essa parte de exame de corpo de delito, que só pode ser suprido por prova testemunhal, tá de novo ali, é muito importante, isso aí despenca em prova, tá? Despenca em prova, tranquilo? Então, no caso de crimes que deixam vestígio também, não existe uma ampla liberdade probatória. Por quê? Porque só pode ser provado ou por exame de corpo de delito ou por testemunho. Na ausência do exame de corpo de delito, se não puder ser feito por prova testemunhal. Tá? E por fim, as provas ilícitas. Por quê? Não adianta, tu pode provar por 1 milhão de situações aquele fato. Se for ilícita, não vai fazer diferença nenhuma. Prova ilícita é prova ilegal, não serve. Tá? Não serve, senhores. Então a prova ilícita não adianta querer provar. Não adianta querer utilizar uma prova ilícita para provar um fato. Ela não vai servir para o processo. Tá? E ali, senhores, a gente está previsto ali, em regra não são admitidas. Quando a gente for estudar as provas ilícitas, que vai ser daqui a pouquinho, vocês vão ver que em algumas situações elas são admitidas, tá? Mas a gente vai ver no momento certo, beleza? Questãozinha lá, senhores, CESP, pessoal da PRF aí, Delegado de Polícia Civil. Em atendimento ao princípio da legalidade no processo penal brasileiro, são inadmissíveis provas não previstas expressamente no CBP.
São inadmissíveis provas que não estão descritas no Código de Processo Penal? Ou eu posso usar? Posso usar. São as provas inominadas, tá? Tranquilo? Então, é possível a produção de provas que não estão previstas no Código de Processo Penal, tá? Beleza? Então tá lá, ó, errado. Prova CESP. Ó, CESP é fodida. Não é tão fodida assim, pô. Provinha, questãozinha baba dessa daí. E a terceira questão das CESP que a gente vê que é baba. Se for uma prova de 100 questões, mais 97 desse tipo assim, o cara vai gabarito. Fácil. Mas o problema é simplesmente mais uma discussão em 4 horas. São quantas questões? 120. Mas é verdadeiro ou falso? 120 não tem, em 4 horas não tem como ser feito diferença. Não, beleza. Só não deixa para preencher o gabarito por último, né? Não vai preencher na lápis lá para deixar, porque, pô, um primo meu, ele não passou a promotor de justiça em Santa Catarina porque ele foi preenchendo tudo a lápis, e aí quando ele foi preencher a caneta não deu tempo, ele deixou acho que umas 40 questões sem preencher, só que a hora que ele foi conferir o gabarito, com a quantidade de questões que ele tinha acertado, ele tinha passado para a próxima fase. Tinha passado para o promotor, ele tinha passado para a próxima fase, né? Ele não passou de fase. Mas ele estava no nível que eu acho que ele tinha grande chance de passar, tá? Que eu fazia? Como é que eu fazia? Todas as provas, independente da banca, eu já ia fazendo, se eu tinha certeza da questão, eu já ia lá e anotei, já gabaritava ali, ó, já metia no gabarito, sempre atentando para o número da questão. Ó, eu estou fazendo a questão 80, vou anotar lá o gabarito 80. Para não acontecer, como aconteceu já com um conhecido meu, que o cara já não viu a questão, foi anotando embaixo, quando ele foi ver, ele estava anotando sempre uma questão antes. Aí não teve jeito, tá? Aí o que eu fazia? Eu pegava o gabarito, anotava, marcava ali as que eu tinha certeza já, e as que eu deixava para analisar depois, eu fazia algumas risquinhos ali com lápis ali, só para me lembrar e para não acabar marcando aquela ali errado, tá? Mas eu evitava assim, ó, eu pegava ali a questão, sei, não sei, se eu não sabia, qual que é ia por exclusão, qual que eu acho que é essa, já meti o gabarito, dificilmente eu voltava para analisar a questão, tá? Porque eu tinha medo de chegar no final e não dar tempo, tá? Senhores, prova emprestada. Existe essa possibilidade? Eu posso pegar uma prova que foi produzida em um processo e carregar essa prova para outro processo? Posso, tá, senhores? Eu posso fazer isso. Desde que eu cumpra 3 requisitos. Sejam as mesmas partes nos 2 processos, seja o mesmo fato que está sendo provado, e no processo originário lá, no processo onde essa prova foi produzida inicialmente, tenha sido feito sob contraditório e ampla defesa. Se eu tiver então uma prova com as mesmas partes, mesmo fato probando, e tiver o contraditório e ampla defesa no processo originário, eu posso pegar e trazer para outro processo. Tá? Eu posso pegar e trazer para outro processo. Então eu tive lá um processo em 2016, chegou em 2018, eu tenho um outro processo. Eu tenho o mesmo fato já provado aqui. Eu preciso produzir prova de novo aqui? Não, pô, se é as mesmas partes do mesmo fato, vai lá e busca aqui, pô. Tá? Economia processual. Inclusive, senhores, eu não preciso ficar preso em processo penal. Eu posso ir lá buscar uma prova no processo civil. Tá? Inclusive, a lei permite, tem até uma súmula do STJ ali, ó, súmula 591, que permite prova emprestada até de procedimento disciplinar, desde que cumpra os requisitos. Certo? Outra situação, senhores, eu produzi lá no processo originário, eu produzi uma prova testemunhal. E eu vou trazer essa prova testemunhal para esse outro processo. Eu vou emprestar essa prova testemunhal para cá. Essa prova ela vai vir para esse outro processo como prova testemunhal? Não, tá? Toda prova que é emprestada, quando ela chega no processo que pegou a prova emprestada aqui, ela chega como prova documental, tá? Ela sempre vai ter a natureza de prova documental, tá? Por quê? Para ela ter sido uma prova testemunhal, ela tem que ter sido produzida nesse processo aqui, tá? Como só vai chegar um documento ali com a prova ali sobre como se deu a produção da prova, então vai ser considerado uma prova testemunhal, tá? Então tome esse cuidado. Toda prova emprestada, a hora que ela chega no processo que pegou ela emprestada, ela vai chegar como prova documental,
tá? Vamos lá. Senhores, liguem as turbinas que essa matéria aí é importante, tá? Isso aí cai muito, beleza? Teoria das provas legais, tá? Primeiro vamos fazer uma diferenciaçãozinha, tá, senhores? Que é feita pela doutrina, tá? Apesar do código prever um pouquinho diferente, a gente vai ver que no final é tratado desse modo aqui, tá? Senhores, a teoria das provas legais. As provas legais existem dois subtipos, provas ilícitas e provas ilegítimas, tá? O que são provas ilícitas? São aquelas que ferem direito material, são aquelas que ferem direito que está, norma que está no Código Penal ou na Constituição Federal, certo? São exoprocessuais, ou seja, elas estão fora do processo, não são situações que feriram normas dentro do processo, normas processuais, tá? Exemplos ali então, ó, confissão mediante tortura. Então, pô, uma tortura que traz uma confissão, essa prova ela acaba sendo ilícita, tá? Por quê? O que ela fere? O que ela fere? Direito fundamental, tá? Direito fundamental, tá lá na Constituição. Busca sem mandado, tá? Essas provas, senhores, as provas ilícitas, elas sempre vão ser desentranhadas do processo. O que significa isso? Elas vão ser retiradas do processo. Então, a partir do momento que o juiz foi lá e decidiu que uma prova é ilícita, tira do processo, tá? Como se ela nunca tivesse feito parte do processo, beleza? Do outro lado, o que é prova ilegítima? A prova ilegítima é aquela prova que fere direito processual, ou seja, a parte fez algum ato processual que feriu aquilo que está previsto no Código de Processo. Tá? Então está lá, ó, endoprocessual, é dentro do processo. Tá? Exemplo, ó, juntada de documento no júri fora do prazo de 3 dias. Então a gente vai ter a audiência do júri. Eu quero juntar uma prova no júri, eu sou obrigado a juntar essa prova com 3 dias de antecedência. Se eu juntei uma prova com 1 dia de antecedência da audiência do tribunal de júri, eu vou estar ferindo norma processual. E aí essa prova vai ser ilegítima. Certo? As chamadas provas irrituais, tá? Vamos lá, ó, provas irrituais. O que são provas irrituais? Eu já falei aqui hoje. São aquelas provas que têm um procedimento previsto no Código de Processo Penal, porém aquela prova é produzida desrespeitando esse procedimento que está previsto. Tá? Se existe o procedimento previsto, aquela prova obrigatoriamente tem que respeitar aquele procedimento. Se é produzida aquela prova fora daquele procedimento, ela acaba se tornando uma prova ilegítima, tá? São chamadas as provas irrituais. Beleza? Outro exemplo, a gente vai ver daqui a pouco. Quando não tem um perito oficial na comarca, o juiz vai nomear 2 peritos não oficiais, tá? 2 peritos não oficiais. Se for feita uma perícia por um só perito não oficial, essa prova é válida? Não, essa prova é ilegítima. Por quê? Porque o Código de Processo Penal diz que tem que ser 2 peritos não oficiais. Se foi feito só por um, prova ilegítima, ato nulo. Beleza? E aí no caso, senhores, qual a diferença? As provas ilícitas, elas são desentranhadas do processo. As provas ilegítimas, elas sofrem de nulidade. Tá? Elas sofrem de nulidade. Mas vão acabar também sendo desentranhados do processo, tá? Vou falar isso agora, tá? Não seja precoce. Vamos lá. Senhores, é exatamente aquilo que o colega falou, tá? O Código de Processo Penal, ele acabou tratando tanto as provas ilícitas como as provas ilegítimas, tudo como prova ilícita, tá? Então tá lá, ó, o artigo 157, ó, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais e legais. E aí dentro desse legais estaria envolvido tanto as normas materiais como as processuais, tá? Então o Código de Processo Penal, ele não fez essa distinção, certo? Ele tratou as normas legais ali no artigo 157, tanto as normas materiais como as processuais, beleza? E aí disse ali que todas elas vão ser desentranhadas do processo, tá?
Mas, porém, ainda é considerado que existe essa diferença. A doutrina e a própria jurisprudência, eles interpretam isso aqui como se fossem, como existisse a diferença de provas ilegítimas e provas ilícitas. Tá, senhores? Então, as provas ilegítimas, a jurisprudência trata elas como provas nulas, e as ilícitas, basicamente provas ilícitas, tá? Porém, o próprio código determina que todas elas sejam desentranhadas do processo. Então, independente se for prova ilícita ou ilegítima, elas vão ser retiradas do processo, certo? Professor, as ilegítimas podem ter algum tipo de convalidação ou repetição? Existem algumas situações, que a jurisprudência entende que, se não causar prejuízo, elas vão ter uma nulidade relativa. Tá? Aí, se elas têm essa nulidade relativa e não causar prejuízo, elas vão se manter no processo, certo? Mas aí a gente já está entrando na matéria de procedimentos, e aí está fugindo do edital dos senhores, tá? Carreiras policiais aí já fogem um pouquinho, e aí não vamos entrar nessa discussão, beleza? Vamos focar aí no que traz o artigo 157, aí já basta para os senhores gabaritar a prova aí de carreiras policiais. Então, senhores, prova ilícita. Uma confissão feita sob tortura, prova ilícita. Um objeto apreendido numa busca e apreensão sem mandado judicial, prova ilícita. Uma informação captada numa interceptação telefônica sem autorização judicial, prova ilícita, tá? Agora a gente vai ver a teoria das provas ilícitas por derivação. O que é isso? E aí, quando a gente fala de teoria das provas ilícitas por derivação, a gente tem que saber também que isso aí é chamado de fruto das árvores envenenadas, teoria dos frutos das árvores envenenadas. Por que esse nome, senhores? Vamos considerar aí uma árvore com seus frutos. A partir do momento que a raiz da árvore ela se envenena, ela vai trazendo esse veneno para todo o restante, inclusive os seus frutos. Tá? Então, apesar do fruto lá inicialmente ele não ser envenenado, ele vai acabar sendo envenenado pela própria árvore. Beleza? O que significa isso, senhores? Um exemplo ali que eu botei no material, tá? Eu fui lá e torturei o cidadão. E eu peguei uma informação com ele, ele pegou eu fui lá, torturei, ele pegou e falou, a arma do crime está em tal lugar. Eu pego essa informação, o que eu faço? Vou lá no juiz, seu juiz, tem a informação aqui que a arma está em tal lugar. E o juiz pega e expede um mandado de busca e apreensão. Esse mandado de busca e apreensão, ele é inválido? Não, até então ele é legal. O juiz recebeu uma informação e expediu um mandado de busca e apreensão legal. Só que esse mandado de busca e apreensão, que foi lá e pegou essa arma no local, essa prova, essa arma que foi resgatada, ela vai ser uma prova em tese legal. Só que por que ela vai ser ilícita? Porque essa prova teve origem numa tortura. A informação que deu origem ao mandado de busca, ela foi adquirida de forma ilícita. Então essa ilicitude originária, ela acaba contaminando a prova que foi feita em razão dela. Certo? Então, olha lá, senhores, é o exemplo que eu dei ali. Informações adquiridas por tortura que dão origem a um mandado de busca legal em que se encontram objetos relevantes para o processo. Mesma coisa, eu consegui uma informação com base numa interceptação telefônica sem autorização judicial. Eu estava lá fazendo a escuta e eu consegui uma informação, e com base nessa informação eu fui lá e consegui um mandado de busca também para ir lá e pegar objeto de crime, ou droga, arma, enfim. Esse mandado de busca, apesar de ele ser legal, ele tem uma origem numa outra prova ilícita, tá? Então ele vai acabar se tornando ilícito, certo? Então o que os senhores têm que entender é que toda vez que uma prova ela tiver em sua origem uma prova ilícita, ela acaba se tornando ilícita também, ela acaba contaminada, beleza? A gente tem duas teorias que excepcionam isso aí, tá? Que a gente vai ver agora. Tá lá, senhores, o artigo 157, parágrafos 1º e 2º.
São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo, e aí salvo a gente tem as exceções, quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Senhores, são duas teorias. Existem mais teorias? Existem. Só que essas outras teorias não são cobradas em provas de nível intermediário, tá? São cobradas em provas de magistratura, Ministério Público, enfim. Beleza? Para a nossa prova aí, basta essas duas aqui, tranquilo? Senhores, teoria da prova independente. O que é isso, senhores? O próprio nome já fala, é uma prova independente, ou seja, existe uma prova no processo que não tem nexo de relação com a prova ilícita. Tá? Ele não tem nada a ver com a prova ilícita. Então, apesar de ter existido essa prova ilícita dentro do processo, existe essa outra prova que não vai ser contaminada por essa aqui. O exemplo ali, ó, a confissão mediante tortura não contamina um vídeo mostrando um crime. Então eu vou lá, torturo o cidadão e ele confessa, ó, fui eu sou o autor do crime. Prova ilícita, certo? Só que, daqui a pouco vai lá e se consegue uma câmera de um comércio, uma câmera de vigilância lá de um comércio, e a câmera está lá mostrando o cidadão praticando o crime. Então eu vou identificar a autoria dele pela filmagem. Aquela confissão de tortura é ilícita, ela vai ser descartada, porém essa imagem ali demonstrando o autor do crime não vai ser ilícito, tá? Não vai ser contaminada pela confissão mediante tortura, tá? E a segunda situação, senhores, teoria da descoberta inevitável. Ou seja, o próprio nome também já diz, mesmo com aquela prova ilícita, aquela prova ela seria descoberta de qualquer maneira. Então ali um exemplo, a testemunha descoberta por uma interceptação telefônica ilegal que também foi citada por outra testemunha. Ou seja, eu vou lá numa interceptação telefônica ilegal, eu consigo o nome de uma testemunha. Aí eu vou lá para o juiz e falo assim, ó, seu juiz, essa testemunha aqui, ela é relevante para o processo, vamos ouvir. Aí daqui a pouco vai lá, mas essa testemunha tu tirou da onde? Tirei de uma interceptação telefônica e não estava autorizada. Prova ilícita. Só que, no depoimento de outra testemunha, essa outra testemunha foi lá e citou a mesma pessoa que foi descoberta ali na interceptação telefônica. Então, se não existisse a interceptação telefônica, essa outra testemunha, ela não ia ser descoberta de qualquer jeito? Ia, tá? Essa outra testemunha, ela foi referida por outra pessoa. Teve outra testemunha que foi lá e falou, essa pessoa também é testemunha. Então, se não existisse a interceptação telefônica, ainda assim eu ia conseguir essa testemunha de prova, tá? Então, como essa descoberta era inevitável, ela acaba não sendo contaminada pela ilicitude da prova. Outro exemplo. O cara foi lá, foi torturado e falou, eu confesso, o corpo está pendurado numa árvore lá em tal localidade. Aí essa equipe pega e vai lá atrás do corpo. Prova ilícita. Prova adquirida mediante tortura, tá? Só que, a hora que essa equipe está indo para lá, tem uma outra equipe da polícia que obteve informações lícitas e está lá fazendo uma busca naquele campo lá, tentando localizar. E vai lá e, o corpo está aqui, pendurado na árvore. Se não existisse aquela tortura inicial, que o cara falou onde estava o corpo, a outra equipe não ia identificar, chegar no corpo de qualquer jeito? Ia. Então essa primeira prova, como ela é ilícita, ela não vai ter a capacidade de contaminar essa outra prova. Tá? A prova seria descoberta de qualquer maneira. Tá? Tranquilo? Deu para entender aí a diferença entre as duas, tá, senhores? O que vai cair na prova? Tá? O que geralmente mais de 98% das provas cai? É a letra da lei. Tá? É a letra da lei. Então são lá, são inadmissíveis provas derivadas das ilícitas, salvo quando não é evidenciado o nexo de causalidade. Então uma prova não tem nexo de causalidade com a outra. Beleza? Então não contamina. Quando elas puderem ser obtidas por fonte independente. E aí o que é a fonte independente? Está lá, aquelas que por si só, seguindo os trâmites típicos de praxe, próprios da investigação, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Ou seja,
tirando a prova ilícita, a própria investigação, ela chegaria àquela prova de qualquer forma. Tá? Então, uma não contamina a outra. Certo? Artigo muito importante. Tá, senhores? Cai bastante em prova. Beleza? Olha só. Vamos fazer uma pausa, então, aí para mais uma aguinha, beleza?